O salão do tribunal estava silencioso quando a juíza doutora Raquel Mendonça ajustou seus óculos e olhou diretamente para os 3 filhos de Dona Clotilde Vasconcelos. Felipe, o mais velho, advogado renomado; Mariana, empresária de sucesso; e Bruno, médico respeitado. Todos elegantemente vestidos e visivelmente nervosos. Depois de analisar cuidadosamente a documentação apresentada, começou a juíza com voz firme. Devo informar que os documentos assinados pela senhora Clotilde Vasconcelos não concedem a tutela legal que vocês buscam. Clotilde, uma mulher de 68 anos com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e postura impecável, permaneceu sentada com um sorriso contido. Mas isso é impossível, exclamou Felipe, levantando-se. Minha mãe assinou os documentos na presença de todos nós. A juíza ergueu um dos papéis. Sim, ela assinou. Mas o que vocês não notaram foi que ela modificou cada página antes de assinar. Pequenas alterações, quase imperceptíveis, mas legalmente significativas. Mariana cobriu o rosto com as mãos, enquanto Bruno empalidecia. Além disso, continuou a juíza, a avaliação psicológica independente que ordenei demonstra claramente que Dona Clotilde está em pleno domínio de suas faculdades mentais. Não há base legal para declará-la incapaz. Clotilde finalmente se levantou, apoiando-se em sua bengala entalhada, um objeto mais de elegância que de necessidade. Meus queridos filhos, disse ela com voz suave mas firme, vocês organizaram uma festa surpresa que era, na verdade, uma armadilha. Vocês me pediram para assinar papéis que me declarariam incompetente e transfeririam todo o meu patrimônio para vocês administrarem. Ela fez uma pausa, seus olhos marejados. O que vocês não sabiam é que sua velha mãe ainda tem alguns truques na manga. A juíza então revelou a verdade que deixou a sala em choque. O que seus filhos não perceberam, Dona Clotilde, é que suas modificações nos documentos não apenas invalidaram a tentativa de tutela, mas também registraram formalmente o que parece ser uma tentativa coordenada de manipulação patrimonial. Isso pode ter sérias consequências legais para todos os envolvidos. Os 3 irmãos se entreolharam com expressões de pânico. Como não haviam notado as alterações. Como sua mãe, que eles acreditavam estar confusa e vulnerável, havia sido mais esperta que 3 profissionais bem-sucedidos. E agora, o que aconteceria com a família Vasconcelos? Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. 6 meses antes, Clotilde vivia tranquilamente em sua mansão no bairro do Morumbi, em São Paulo. A casa, construída pelo marido Augusto Vasconcelos 40 anos atrás, era um símbolo da riqueza que haviam construído juntos com sua rede de farmácias, agora administrada por Mariana. Nas manhãs de terça-feira, Clotilde tomava café na varanda com sua melhor amiga, Jurema. Os meninos estão preocupados comigo, comentou Clotilde, mexendo sua xícara de porcelana. Felipe me ligou ontem perguntando se eu tinha tomado meus remédios. Jurema, uma mulher negra de cabelos curtos e sorriso caloroso, arqueou as sobrancelhas. E desde quando você precisa que te lembrem disso? Sua memória é melhor que a minha. Desde que eu decidi vender a casa de praia em Guarujá, parece que virei uma velhinha frágil e confusa, respondeu Clotilde com um suspiro. Mariana disse que é um péssimo investimento vender agora. Bruno acha que estou sendo manipulada pelo corretor. E o que diz seu coração, Clu? Diz que quero usar esse dinheiro para realizar meu sonho de abrir uma fundação para crianças com câncer. Augusto teria aprovado. Clotilde sorriu ao lembrar do marido, falecido há 3 anos. Depois que Jurema partiu, Clotilde entrou em seu escritório e abriu o cofre embutido na parede. Retirou uma pasta com documentos financeiros que seu contador, Tadeu, havia preparado. As aplicações estavam rendendo bem, os imóveis valorizados, e a parte dela nas ações das farmácias gerava dividendos constantes. Por que eles acham que não sei administrar meu próprio dinheiro? Murmurou para si mesma. Naquela noite, durante o jantar semanal de família, Clotilde percebeu olhares trocados entre seus filhos quando ela mencionou a fundação. Mamãe, isso é muito complicado, disse Mariana. Precisa de planejamento, estrutura jurídica. E médicos especializados, completou Bruno, ajustando os óculos.
Não é algo para se decidir por impulso. Não é impulso, Clotilde defendeu-se. Venho pesquisando há meses. Felipe pigarreou. Mamãe, talvez seja melhor conversarmos sobre isso mais tarde. Com calma. Quando os filhos foram embora, Clotilde sentiu um frio na espinha ao lembrar da expressão de Felipe, a mesma que ele fazia quando criança e escondia algo. Na geladeira, notou que seus medicamentos haviam sido reorganizados em caixinhas com dias da semana, algo que ela nunca pedirá. Ao deitar-se, uma mensagem de texto chegou. Era de Tadeu, seu contador. Dona Clotilde, Felipe me ligou hoje perguntando sobre seus investimentos e situação fiscal. Achei estranho e preferi avisá-la antes de compartilhar qualquer informação. Clotilde ficou olhando para a tela do celular por vários minutos, um nó formando-se em sua garganta. O que seus filhos estavam planejando? As primeiras gotas de chuva batiam contra a janela do consultório médico quando Clotilde percebeu que algo estava errado. Este não era o médico que a acompanhava há anos. Doutora Patrícia está de férias, explicou o doutor Renato Queiroz, um homem de meia idade com expressão séria. Sou neurologista e vou atendê-la hoje. Clotilde ajeitou-se na cadeira desconfortável. Estranho. Não fui avisada de nenhuma consulta neurológica. Seu filho Bruno marcou, respondeu o médico, folheando uma pasta. Ele mencionou alguns episódios de confusão e esquecimento. Esquecimento. Clotilde endireitou a coluna. Doutor, tenho 68 anos, não 98. Posso esquecer onde coloquei meus óculos ocasionalmente, mas quem não esquece? O médico iniciou uma bateria de perguntas. Qual o nome do presidente atual? Que dia era hoje? Se ela conseguia se lembrar de uma sequência de 5 palavras. Clotilde respondeu tudo com precisão, mas notou que o médico registrava algo além de suas respostas. A senhora tem apresentado alterações de humor? Irritabilidade? Decisões financeiras incomuns? A pergunta acendeu um alerta. Decisões financeiras? Que tipo de pergunta é essa para um neurologista? Apenas parte da avaliação cognitiva padrão, respondeu ele, sem encontrar seus olhos. Seu filho mencionou uma ideia recente sobre uma fundação. Clotilde levantou-se. Acho que esta consulta terminou, doutor. E gostaria de uma cópia do seu relatório. Infelizmente, o relatório vai diretamente para o médico que solicitou a avaliação. Que seria meu filho, não eu, a paciente. Clotilde pegou sua bolsa. Interessante. Ao sair do consultório, encontrou Bruno esperando na recepção. Seu rosto se iluminou ao vê-la, mas logo percebeu sua expressão. Mamãe, eu posso explicar. No carro, Bruno. Já no veículo, a chuva forte abafando suas vozes, Clotilde confrontou o filho. Um neurologista? Sem me consultar? Estamos preocupados, mamãe. Essa história da fundação, a venda da casa de praia, não parece você. E quem seria eu, Bruno? Uma velha que deve se contentar com tricô e novelas. Não é isso. Mas você tem tomado decisões precipitadas desde que papai morreu. Clotilde respirou fundo. Seu pai morreu há 3 anos. Tive tempo para refletir sobre o que quero fazer com o resto da minha vida. Nós só queremos protegê-la. De quem, exatamente? Perguntou Clotilde. De golpistas? Ou de mim mesma? Quando Bruno a deixou em casa, Clotilde notou um carro estacionado do outro lado da rua. Felipe estava lá dentro, falando ao telefone. Ao vê-la, desligou rapidamente e acenou, como se estivesse apenas passando por acaso. Naquela noite, Clotilde ligou para Jurema. Eles acham que estou perdendo a cabeça, Ju. E estão montando um caso contra mim. Isso é grave, Clu. Você precisa se proteger. Como? São meus filhos, não posso simplesmente cortar relações. Não, mas pode consultar um advogado que não seja seu filho ou amigo dele. Após desligar, Clotilde ficou olhando para uma foto antiga na parede. Ela, Augusto e os 3 filhos ainda crianças, todos sorridentes numa praia. Onde estava aquela família agora? E até onde seus filhos iriam para protegê-la? A resposta viria mais cedo do que ela imaginava. Na pequena sala de espera do escritório de advocacia, Clotilde observava a jovem recepcionista digitar freneticamente. O local era modesto, longe dos arranha-céus corporativos onde seu filho Felipe trabalhava. Dona Clotilde, chamou uma voz firme.
Iracema Botelho tinha cerca de 50 anos, cabelos cacheados com mechas grisalhas e usava um terno azul marinho sem frescuras. Jurema havia recomendado: ela é como um bulldog, Clu. Não vai soltar depois que morder. No escritório simples mas organizado, Clotilde explicou a situação. Então seus filhos estão construindo um caso para declará-la incapaz, resumiu Iracema, tomando notas. Já consultou um geriatra independente? Ainda não. Faça isso imediatamente. Precisamos de uma avaliação que não tenha sido manipulada por seus filhos. Clotilde hesitou. Não quero processar meus filhos, doutora. Quero apenas impedir que me controlem. Iracema tirou os óculos. Dona Clotilde, entendo seu sentimento. Mas se eles estão realmente preparando uma interdição, precisamos ser realistas. O patrimônio é significativo. Alguns milhões. A mansão no Morumbi, a casa de praia que quero vender, investimentos, minha parte nas farmácias. E seus filhos têm acesso às suas contas. Felipe tem uma procuração para emergências, feita quando viajei para a Europa no ano passado. Iracema fez uma anotação enfática. Revogue isso hoje mesmo. Ao sair do escritório, Clotilde sentiu-se simultaneamente aliviada e angustiada. Tinha um plano agora, mas a dor de estar em guerra velada com seus próprios filhos era quase insuportável. No banco, Clotilde encontrou mais uma surpresa. O gerente, Mauro, parecia desconfortável. Dona Clotilde, seu filho Felipe esteve aqui ontem. E o que ele queria? Informações sobre suas movimentações recentes. Mencionou que a senhora anda confusa com as finanças. E você forneceu essas informações? Não sem sua autorização expressa. Mas ele insistiu bastante. Depois de revogar a procuração, Clotilde voltou para casa exausta. Encontrou Mariana esperando na sala. Mamãe. Onde estava? Liguei várias vezes. Resolvendo assuntos pessoais, filha. Mariana aproximou-se, tocando seu braço com gentileza estudada. Precisamos conversar. Estamos organizando uma festa surpresa para seu aniversário no próximo mês. Meu aniversário é daqui a 3 meses, Mariana. Um lampejo de irritação cruzou o rosto da filha. É uma pré-comemoração. Só família e amigos próximos. Naquela noite, quando Mariana saiu, Clotilde recebeu uma visita inesperada. Luísa, sua nora, esposa de Felipe. Sempre discreta, Luísa raramente vinha sozinha. Desculpe aparecer assim, disse ela, visivelmente nervosa. Felipe não sabe que estou aqui. O que houve, querida? Dona Clotilde, eles estão planejando algo. Felipe tem tido reuniões com o juiz amigo dele, o Dr. Mendes. Ouvi conversas. Ela hesitou. Sobre uma intervenção, ponto. Que tipo de intervenção? Não tenho certeza. Mas envolve documentos que querem que a senhora assine. Felipe mencionou que seria durante uma festa. Quando Luísa saiu, prometendo discrição, Clotilde sentou-se no escuro da sala. A traição doía como um punhal. Mas agora tinha uma aliada inesperada, e sabia exatamente o que seus filhos estavam planejando. A pergunta era: o que ela faria a respeito? O consultório do Dr. Evandro Peixoto, geriatra renomado sem qualquer conexão com Bruno, estava repleto de plantas e luz natural. Diferente da atmosfera clínica do neurologista anterior. Sua saúde está excelente para alguém de sua idade, Dona Clotilde, concluiu ele após uma avaliação completa. Cognitivamente, está acima da média. Não vejo sinais de demência ou qualquer condição que comprometa sua capacidade decisória. Pode colocar isso por escrito, doutor? Certamente. Mas posso perguntar o motivo? Clotilde explicou a situação, e o médico escutou com expressão grave. Infelizmente, não é a primeira vez que vejo isso. Filhos bem-intencionados, ou nem tanto, confundindo discordância com incapacidade. Ao sair do consultório com o relatório médico em mãos, Clotilde decidiu confrontar seus filhos diretamente. Convocou um almoço em sua casa para o domingo seguinte. A cozinheira Dona Zefa, que trabalhava para a família há décadas, preparou a feijoada favorita de todos. Enquanto arrumava a mesa, Clotilde sentiu as mãos tremerem levemente, não por doença, mas por ansiedade. Felipe chegou primeiro, com Luísa e os gêmeos adolescentes. Mariana veio em seguida, sozinha como sempre desde o divórcio.
Bruno e a esposa Débora foram os últimos, trazendo o pequeno Arthur. Durante a refeição, a conversa fluiu artificialmente amena, como se todos evitassem o verdadeiro motivo de estarem ali. Quando Dona Zefa serviu a sobremesa e se retirou, Clotilde colocou os talheres na mesa com um tinido deliberado. Meus filhos, precisamos conversar sobre a festa surpresa que estão planejando. Os três trocaram olhares rápidos. Mamãe, era para ser surpresa, protestou Mariana com falsa indignação. Assim como os documentos que pretendem que eu assine. Uma interdição judicial, talvez? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Os adolescentes olharam confusos, enquanto Luísa fixava o olhar no guardanapo. Bruno foi o primeiro a reagir. Mamãe, não é bem assim. Não. Clotilde tirou da bolsa o relatório médico e o colocou sobre a mesa. Um geriatra independente acaba de atestar minha plena capacidade mental. O Dr. Evandro Peixoto, talvez você o conheça, Bruno? Bruno empalideceu. O médico era uma autoridade respeitada. Felipe, sempre o advogado, assumiu o controle. Mamãe, ninguém falou em interdição. Estamos preocupados com suas decisões recentes. Essa ideia da fundação, vender a casa de praia. Minha casa, meu dinheiro, minha decisão, respondeu Clotilde firmemente. O que me entristece é que em vez de conversarem comigo, escolheram conspirar pelas minhas costas. Mariana começou a chorar. Só queremos protegê-la. Desde que papai morreu, você não é mais a mesma. E quem seria, Mariana? Perdi meu companheiro de 45 anos. Claro que mudei. Mas isso não me torna incapaz. Felipe tentou uma abordagem mais suave. Mamãe, sei que é difícil aceitar, mas às vezes não percebemos nossas próprias limitações. Papai confiou em nós para cuidar de você. Seu pai confiou em vocês para me respeitarem, corrigiu Clotilde. E aqui está meu respeito por vocês. Estou lhes dando a chance de pararem com isso agora, antes que seja tarde demais. Está nos ameaçando? Perguntou Bruno, incrédulo. Estou oferecendo uma saída. Desistam dessa intervenção, respeitem minhas decisões, e podemos seguir como família. Felipe levantou-se, o rosto vermelho. Você não entende o que está em jogo. Esse patrimônio é o legado do papai para todos nós. Ah, então é isso. Clotilde também se levantou, digna em sua indignação. Não é preocupação, é o dinheiro que os motiva. Não seja ridícula, exclamou Mariana. Chega! A voz de Luísa surpreendeu a todos. Não aguento mais essa farsa. Felipe, conte a verdade para sua mãe. Todos os olhares voltaram-se para Felipe, que lançou um olhar furioso para a esposa antes de recuperar a compostura. Que verdade, querida? Perguntou ele com falsa doçura. Sobre os investimentos que você fez com o dinheiro da Mariana. Sobre as dívidas da clínica do Bruno. Sobre como vocês três precisam urgentemente do dinheiro da casa de praia. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer confissão. A chuva castigava as janelas da mansão enquanto Clotilde servia chá para Jurema em seu escritório privado. O almoço desastroso havia ocorrido há 3 dias, e nenhum dos filhos dera notícias desde então. Eles estavam quebrados, Ju. Todos eles. E acharam mais fácil te declarar incompetente do que admitir os próprios erros, concluiu Jurema, indignada. Clotilde suspirou, massageando as têmporas. Felipe aparentemente fez investimentos arriscados com o capital da empresa de Mariana, perdendo muito dinheiro. Bruno expandiu a clínica dele sem planejamento adequado e está afundado em dívidas. E o que você vai fazer agora? Antes que pudesse responder, a campainha tocou. Dona Zefa apareceu na porta do escritório minutos depois. Dona Clotilde, é o seu Tadeu. O contador entrou, visivelmente perturbado, carregando uma pasta grossa. Desculpe aparecer sem avisar, Dona Clotilde, mas descobri algo que não podia esperar. O que houve, Tadeu? Fiz uma auditoria completa, como a senhora pediu. E encontrei algo estranho. Ele abriu a pasta, mostrando diversos documentos. Houve transferências das suas contas para empresas que não existem. Começaram pequenas, há cerca de 8 meses, mas foram aumentando. Quanto? Perguntou Clotilde, sentindo um nó no estômago. Quase 2 milhões de reais, no total. Jurema ofegou, mas Clotilde manteve a compostura.
E quem autorizou essas transferências? Tadeu hesitou. Todas foram feitas com sua senha eletrônica. Mas os IPS de acesso são diferentes do seu computador habitual. Felipe, sussurrou Clotilde. Ele tinha minha procuração. Mas mesmo com procuração, ele não poderia fazer transferências online usando suas credenciais, explicou Tadeu. A menos que tivesse minhas senhas, completou Clotilde. Uma lembrança súbita. Felipe instalando um aplicativo bancário mais seguro no celular dela, digitando as senhas para configurar. Naquela mesma tarde, acompanhada por Iracema, sua advogada, Clotilde registrou um boletim de ocorrência. A advogada insistiu que era necessário, apesar da relutância de Clotilde em criminalizar os próprios filhos. Se não documentarmos agora, eles poderão alegar que foi você quem fez essas transferências durante um episódio de confusão, explicou Iracema. Ao voltar para casa, Clotilde encontrou Bruno esperando na porta. Seus olhos estavam vermelhos e sua expressão, derrotada. Posso entrar, mamãe? Na sala, Bruno desabou no sofá. Vim confessar. Mas vejo que você já sabe. Sobre o dinheiro? Sim, acabei de descobrir. Foi ideia do Felipe. Ele disse que era um empréstimo temporário, que reporiam tudo antes que você percebesse. Bruno passou as mãos pelo rosto. A clínica estava à beira da falência. Investi tudo na nova ala pediátrica, mas os convênios atrasaram os pagamentos. Por que não me pediu ajuda, filho? Vergonha. Orgulho idiota. Ele respirou fundo. Quando você falou em vender a casa de praia para criar uma fundação, Felipe entrou em pânico. Esse dinheiro seria nossa salvação. Então a interdição. Foi um plano desesperado. Mariana sugeriu, Felipe elaborou. Eu só segui. Ele levantou os olhos marejados. Me perdoa, mamãe. Clotilde sentiu uma mistura de dor, raiva e compaixão. O perdão é um caminho, Bruno. Mas a confiança, essa terá que ser reconstruída. O Felipe não sabe que estou aqui. Ele tem um plano B. Que seria? A festa surpresa continua marcada. Ele convenceu o juiz Mendes que você está sendo manipulada por pessoas de fora, sua amiga Jurema e sua nova advogada. Vai apresentar isso como evidência de sua vulnerabilidade. Clotilde assentiu lentamente, uma ideia formando-se em sua mente. E quando seria essa festa, exatamente? Sábado que vem. No buffet Estrela do Mar. Depois que Bruno saiu, Clotilde ligou para Iracema. Acho que precisamos modificar nossa estratégia, disse ela. Vou para essa festa surpresa. E vou assinar os documentos deles. O quê? Dona Clotilde, isso é exatamente o que eles querem. Não, doutora. Vou assinar, mas do meu jeito. O buffet Estrela do Mar estava decorado com arranjos de flores tropicais e faixas que anunciavam feliz aniversário, Clotilde. Um aniversário 3 meses adiantado, uma desculpa transparente para a reunião que realmente importava. Clotilde chegou pontualmente às 19 horas, usando um vestido azul marinho elegante e joias discretas. Jurema a acompanhava, servindo como testemunha silenciosa. O plano era simples. Clotilde fingiria não saber de nada, aceitaria assinar os documentos, mas faria pequenas modificações em cada página, sutis mas legalmente significativas, como Iracema havia instruído. Surpresa! Gritaram cerca de 30 pessoas quando ela entrou. Rostos familiares, alguns amigos antigos, parentes distantes, e principalmente conhecidos dos filhos, testemunhas para o que viria depois. Felipe aproximou-se primeiro, beijando-a na bochecha. Feliz pré-aniversário, mamãe. Que surpresa encantadora, respondeu Clotilde com um sorriso. Nos olhos do filho, viu não afeto, mas cálculo, o mesmo olhar que tinha ao preparar-se para um julgamento difícil. A festa transcorreu com normalidade forçada. Mariana estava visivelmente nervosa, bebendo mais champanhe que o habitual. Bruno mantinha-se distante, e capaz de olhar diretamente para a mãe depois da confissão recente. Luísa permanecia ao lado de Felipe, seu rosto uma máscara de desconforto. Depois do jantar, quando a pequena orquestra começou a tocar, Felipe fez um sinal discreto para o juiz Mendes, um homem corpulento de bigode grisalho que havia sido apresentado como amigo da família. O juiz assentiu e dirigiu-se a um escritório adjacente ao salão principal. Mamãe, disse Felipe, aproximando-se com expressão grave,
Precisamos conversar sobre algo importante. Em particular. Claro, filho, respondeu Clotilde docilmente. No escritório, encontrou não apenas o juiz, mas também um médico que nunca havia visto antes e um tabelião. Mariana e Bruno já estavam lá, sentados rigidamente. Uma pilha de documentos aguardava sobre a mesa. Dona Clotilde, começou o juiz Mendes com falsa cordialidade, seus filhos estão preocupados com seu bem-estar e capacidade de gerenciar seus assuntos. Entendo, respondeu ela, notando que Jurema havia conseguido entrar discretamente, posicionando-se num canto da sala. Estes documentos, continuou o juiz, indicando a pilha, estabelecem uma curatela compartilhada. Seus filhos administrarão seus bens visando exclusivamente seu melhor interesse. É para o seu próprio bem, mamãe, insistiu Mariana, evitando seu olhar. Clotilde pegou os documentos e começou a folheá-los lentamente. E se eu me recusar a assinar? Felipe pigarreou. Teríamos que buscar uma interdição formal, o que seria desagradável para todos. Estou sendo ameaçada, meritíssimo? Perguntou Clotilde diretamente ao juiz, que pareceu momentaneamente desconcertado. De forma alguma. Isto é apenas uma medida preventiva. Clotilde suspirou teatralmente. Bem, se meus filhos insistem tanto. Ela tirou uma caneta da bolsa. Apenas gostaria de ler tudo com calma. Claro, claro, concordou o juiz, trocando olhares aliviados com Felipe. O que ninguém percebeu, enquanto Clotilde lia cada página meticulosamente, foi que ela fazia pequenas marcações e alterações no texto. Uma palavra riscada aqui, uma anotação ali, iniciais modificadas. Truques sutis que Iracema havia lhe ensinado, mudanças quase imperceptíveis que alteravam completamente o sentido legal dos documentos. Quando finalmente assinou a última página, Felipe não conseguiu esconder um sorriso triunfante. O tabelião autenticará isso imediatamente, disse ele. Foi nesse momento que a porta se abriu e Iracema entrou, seguida por 2 policiais. Boa noite, anunciou ela. Sou Iracema Botelho, advogada da senhora Clotilde Vasconcelos. E acredito que estamos presenciando uma tentativa de coação e estelionato. O rosto de Felipe transformou-se em uma máscara de fúria. Quem é você? Como ousa interromper um procedimento privado? Procedimento privado, repetiu Iracema. Interessante escolha de palavras para uma tentativa de interdição forçada. O juiz Mendes levantou-se, irritado. Isso é um absurdo. Estou aqui como amigo da família. Um juiz atuando extraoficialmente em um caso que claramente exigiria audiência formal? O Conselho Nacional de Justiça ficará interessado em saber disso, meritíssimo. O caos se instalou na sala. Mariana começou a chorar, Bruno tentava acalmar todos, e Felipe gritava com Iracema. Na confusão, ninguém notou quando Clotilde desmaiou. O monitor cardíaco emitia bips regulares ao lado da cama do hospital onde Clotilde estava internada há 2 dias. O diagnóstico: estresse agudo que provocou uma queda acentuada da pressão arterial. Bruno, agora no papel de filho e não de médico conspirador, havia insistido na internação para observação. Jurema ajustava as flores na mesinha quando Iracema entrou no quarto. Como está nossa guerreira hoje? Perguntou a advogada. Cansada de tanto drama, respondeu Clotilde, ajustando-se na cama. Alguma notícia? Várias, disse Iracema, sentando-se. O juiz Mendes está sendo investigado pelo CNJ por conduta imprópria. O tabelião desistiu de autenticar os documentos quando soube das circunstâncias. E seus filhos? Ela hesitou. Pode falar, insistiu Clotilde. Felipe está tentando abafar o caso, obviamente. Mariana ligou para meu escritório chorando, implorando para encontrarmos uma solução que não destrua a família. Bruno está cooperando totalmente, forneceu detalhes sobre como o plano foi arquitetado. Clotilde fechou os olhos por um momento. E os documentos que assinei? São completamente inválidos devido às suas alterações. Além disso, temos as gravações de áudio que Jurema fez discretamente durante toda a festa. Juridicamente, estamos em posição excelente. Não quero processar meus filhos, repetiu Clotilde, como já havia dito várias vezes. Entendo seu sentimento, respondeu Iracema. Mas precisamos considerar todas as opções. Depois que a advogada saiu, Jurema segurou a mão da amiga. O que você realmente quer fazer, Clo? Quero minha família de volta, respondeu Clotilde,
uma lágrima escorrendo por sua face. Mas não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. E nem deve. Eles precisam entender a gravidade do que fizeram. Naquela tarde, Clotilde recebeu uma visita inesperada. Débora, esposa de Bruno, com o pequeno Arthur de 5 anos. Vovó está dodói? Perguntou Arthur, subindo cuidadosamente na cama para abraçá-la. Vovó está melhor agora que você veio, respondeu Clotilde, sentindo o coração apertar ao abraçar o neto. Enquanto Arthur desenhava num cantinho, Débora aproximou-se da cama. Bruno está destruído, disse ela baixinho. Nunca o vi tão arrependido. E Felipe e Mariana? Mariana está um caco. Quanto a Felipe? Ela hesitou. Ele está furioso, mas principalmente assustado. Luísa ameaçou deixá-lo se ele não resolver isso honestamente. Depois que Débora e Arthur saíram, Clotilde chamou a enfermeira e pediu seu celular. Havia tomado uma decisão. Ligou para Iracema. Quero uma reunião familiar aqui no hospital amanhã. Todos eles, você e um mediador profissional. Tem certeza? Absoluta. Chegou a hora da verdade. Durante a noite, enquanto tentava dormir, Clotilde repensou toda a sua vida. O casamento feliz com Augusto, o nascimento de cada filho, as lutas para construir o patrimônio que agora estava no centro da disputa. Como chegaram a este ponto? Onde havia falhado como mãe? Na manhã seguinte, sentia-se estranhamente calma. Havia elaborado uma proposta que poderia salvar a família sem sacrificar sua dignidade ou autonomia. Quando a enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais, Clotilde pediu para levantar-se. Estou cansada de parecer frágil, explicou. Quero receber minha família sentada numa poltrona, não deitada como uma inválida. Às 10 horas, todos chegaram. Felipe, visivelmente tenso, Mariana, de olhos inchados, Bruno, cabisbaixo, Luísa e Débora, como apoio silencioso. Iracema veio acompanhada por doutora Cláudia Monteiro, uma respeitada mediadora familiar. Obrigada por virem, começou Clotilde, sua voz firme contrastando com sua aparência frágil no hospital. Estamos aqui porque nossa família está à beira do colapso. Mas acredito que ainda podemos salvar o que importa. A sala de reuniões do hospital estava tensa como uma corda prestes a arrebentar. Clotilde, agora vestida com roupas normais e sentada numa cadeira comum, recusou-se a parecer uma paciente frágil. À sua direita estava Iracema, à esquerda, Jurema. Do outro lado da mesa, seus 3 filhos evitavam olhar diretamente para ela. Antes de apresentar minha proposta, começou Clotilde, quero ouvir de cada um, com suas próprias palavras, porque chegamos a este ponto. Um silêncio pesado dominou a sala. Finalmente, Bruno pigarreou. Comecei a clínica pediátrica 3 anos atrás, logo depois que papai faleceu. Investi todo o meu capital e fiz empréstimos grandes, confiando que os convênios médicos pagariam em dia. Ele ajustou os óculos nervosamente. Quando começaram os atrasos nos pagamentos, tentei esconder o problema de todos. Até de Débora. E quanto ao dinheiro que foi tirado das minhas contas? Perguntou Clotilde diretamente. Bruno olhou para Felipe, que permanecia impassível. Felipe disse que era apenas um empréstimo temporário. Que reporiam tudo antes que você percebesse. Mariana soluçou baixinho. Eu também precisava de dinheiro. A rede de farmácias estava expandindo, abrimos 5 novas lojas no último ano. Mas Felipe fez alguns investimentos que não deram certo. Clotilde voltou-se para o filho mais velho, que mantinha os braços cruzados defensivamente. Felipe. O que quer que eu diga, mamãe? Respondeu ele com amargura. Que sou o vilão da história. Sim, usei sua procuração para acessar contas que você mal olha. Sim, investimos o dinheiro nos negócios da família, negócios que papai construiu, aliás. E sim, quando percebemos que não conseguiríamos repor o dinheiro a tempo, busquei uma solução legal. Interditar sua mãe é sua definição de solução legal? Perguntou Iracema, incapaz de conter a indignação. Foi uma medida desesperada, admitiu Felipe. Mas a alternativa seria ver a clínica do Bruno falir e a rede de farmácias entrar em recuperação judicial. E a quem devo culpar pela situação das empresas? Questionou Clotilde. A economia está difícil para todos, defendeu-se Mariana. A questão não é quem culpar, mas como seguir adiante, interveio a mediadora, doutora Cláudia. Dona Clotilde mencionou uma proposta.
Clotilde respirou fundo e abriu uma pasta que Iracema lhe entregou. Contratei uma auditoria completa de todas as empresas da família. Os resultados são preocupantes, mas não irremediáveis. Ela olhou diretamente para cada filho. Minha proposta é simples. Vou injetar capital nas empresas para estabilizá-las, mas com condições muito claras. Ela distribuiu cópias de um documento para cada um. Primeiro, vocês três renunciam formalmente a qualquer tentativa de controlar minhas finanças ou decisões pessoais. Segundo, a gestão das empresas será profissionalizada, com executivos contratados para substituir vocês nos cargos de direção. Terceiro, cada um de vocês se submeterá à terapia familiar comigo por pelo menos 6 meses. Felipe folheou o documento com expressão incrédula. Está nos demitido das nossas próprias empresas. Estou salvando as empresas de vocês, corrigiu Clotilde. Vocês continuarão como acionistas, mas deixarão a gestão para profissionais qualificados. E se recusarmos? Perguntou Felipe, desafiador. Então seguiremos o caminho judicial, respondeu Iracema. Temos evidências de apropriação indébita, tentativa de coação, e possível falsidade ideológica envolvendo um juiz. Seriam processos criminais, não apenas cíveis. A sala mergulhou novamente em silêncio. Bruno foi o primeiro a falar. Eu aceito suas condições, mamãe. E peço perdão, do fundo do meu coração. Mariana enxugou as lágrimas. Eu também aceito. Sinto muito por tudo. Todos olharam para Felipe, que mantinha expressão inflexível. Luísa colocou a mão sobre a dele. Felipe, por favor, sussurrou ela. Pense nos gêmeos. Isso é chantagem emocional, protestou ele. Não, respondeu Clotilde suavemente. É uma mãe oferecendo uma última chance aos filhos que ama, apesar de tudo. Felipe levantou-se abruptamente. Preciso de tempo para pensar. Felipe, chamou Mariana, alarmada. Deixe-o ir, disse Clotilde. Cada um precisa tomar sua decisão livremente. Quando a reunião terminou, apenas Bruno permaneceu, parecendo mais jovem e vulnerável do que há muitos anos. Não sei como pude participar disso, disse ele, a voz embargada. Traí tudo que aprendi com você e papai. O importante é que percebeu o erro, respondeu Clotilde, permitindo-se abraçar o filho. Ainda temos muito a reconstruir. Naquela noite, de volta à sua casa, Clotilde contemplava o jardim iluminado pela lua quando seu celular tocou. Era uma mensagem de texto de Felipe. Vou assinar seu acordo. Não por medo de processos, mas porque percebi hoje que me tornei exatamente o tipo de pessoa que papai desprezava. Me perdoe, mamãe. Clotilde sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Havia esperança. Mas enquanto digitava uma resposta, outra mensagem chegou, desta vez do banco, alertando sobre uma transferência de grande valor acabará de ser realizada de sua conta. A mansão no Morumbi parecia estranhamente silenciosa naquela manhã de outubro. Clotilde havia retornado do hospital há uma semana, e a vida tentava encontrar um novo ritmo. A última traição de Felipe, a transferência de quase 3 milhões para uma conta no exterior momentos antes de prometer assinar o acordo, havia sido o golpe final que quase destruiu qualquer possibilidade de reconciliação. Ele está desesperado, Clu, dizia Jurema, servindo chá na varanda. Homens como Felipe, quando encurralados, reagem como animais feridos. Já bloqueamos a transferência, explicou Iracema, que também estava presente. E o banco confirmou que foi feita remotamente, usando suas credenciais que Felipe ainda possuía. É mais uma prova contra ele. Clotilde olhava fixamente para o jardim, onde outrora seus filhos brincavam despreocupados. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ainda podemos seguir pelo caminho legal, sugeriu Iracema. O caso é praticamente irrefutável agora. E destruir completamente o que resta da minha família. Clotilde balançou a cabeça. Deve haver outro caminho. Naquela tarde, Bruno e Mariana vieram visitá-la. Ambos haviam assinado o acordo e pareciam genuinamente arrependidos. Mariana, sempre a mais impetuosa, estava visivelmente abalada com a situação. Felipe desapareceu, revelou ela. Luísa diz que ele saiu de casa há 3 dias, levando apenas uma mala pequena. Os gêmeos estão arrasados, completou Bruno. Não entendem o que está acontecendo. Clotilde sentiu o coração apertar. Apesar de tudo, Felipe continuava sendo seu filho.
Vocês têm alguma ideia de onde ele possa estar? Talvez na casa de praia, sugeriu Mariana. Era o lugar para onde papai sempre ia quando precisava pensar. Depois que os filhos saíram, Clotilde tomou uma decisão impulsiva. Pediu ao motorista que a levasse até Guarujá, para a casa de praia que havia sido o epicentro da discórdia, o imóvel que ela queria vender para criar sua fundação. A viagem de 2 horas foi silenciosa. Clotilde observava a paisagem mudar gradualmente, da metrópole cinzenta para o verde da serra, e finalmente para o azul do mar. Quando chegaram, já era fim de tarde. A casa, uma construção elegante de 3 andares com vista para o mar, parecia adormecida. Ao descer do carro, Clotilde notou que as luzes estavam acesas no 3º andar, o escritório de Augusto, onde ele passava horas trabalhando mesmo durante as férias. Seu coração acelerou. Felipe estava lá. Espere aqui, instruiu ao motorista, pegando suas chaves. A casa cheirava a mofo e abandono, ninguém vinha ali há meses. Clotilde subiu as escadas lentamente, apoiando-se no corrimão. No 3º andar, parou diante da porta do escritório e respirou fundo antes de abrir. Felipe estava sentado na cadeira aqui fora de seu pai, olhando para o oceano através da janela panorâmica. Uma garrafa de uísque pela metade e um copo estavam sobre a escrivaninha. Quando ouviu a porta, virou-se lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto abatido por dias sem barbear. Por um momento, lembrou a Clotilde o jovem vulnerável que ele havia sido antes de se transformar no advogado implacável. Mamãe, disse ele, a voz rouca. Como me encontrou? Uma mãe sempre sabe, respondeu ela, entrando no escritório. Podemos conversar. Felipe deu de ombros. Veio com a polícia? Ou com seus advogados? Vim sozinha. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Clotilde sentou-se na cadeira oposta, observando o filho que parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Por quê, Felipe? Perguntou finalmente. Por que aquela última transferência, depois de prometer assinar o acordo? Ele tomou um gole de uísque. Pânico. Desespero. Sua voz tremia. As dívidas são muito maiores do que você imagina. Não são apenas os investimentos das farmácias ou a clínica do Bruno. Eu tenho problemas pessoais também. Que tipo de problemas? Felipe hesitou, então abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou uma pasta. Dívidas de jogo. Comecei há 3 anos, depois que papai morreu. A princípio era apenas uma distração, algo para aliviar a dor. Depois. Ele empurrou a pasta para ela. Clotilde examinou os documentos com crescente horror. Promissórias, acordos com agiotas, hipotecas sobre propriedades que nem sabia que Felipe possuía. Por que não pediu ajuda? Vergonha. Orgulho. Felipe riu amargamente. As mesmas razões que Bruno deu. Somos mais parecidos do que gostamos de admitir. E a interdição? Também foi por desespero. Foi. Ele hesitou. Foi uma solução que parecia perfeita. Você ficaria protegida, o patrimônio intacto, e poderíamos administrar tudo para seu bem. Ele fez aspas no ar com os dedos. Me convenci de que era pelo seu bem, mas no fundo, era pelo meu. Clotilde sentiu uma mistura de dor e alívio. Dor pela situação desesperada do filho, alívio por finalmente ouvir a verdade. Sabe por que seu pai comprou esta casa? Perguntou ela, mudando de assunto. Felipe pareceu confuso. Porque sempre quis uma casa de praia. Porque quando começamos, éramos tão pobres que férias pareciam um sonho impossível. Ele prometeu que um dia teríamos um lugar onde a família pudesse se reunir, longe das preocupações. Ela olhou pela janela, para o mar que começava a refletir as cores do pôr do sol. O dinheiro nunca foi o objetivo, Felipe. Era o que o dinheiro poderia proporcionar: segurança, conforto, momentos juntos. Felipe baixou os olhos. Eu traí esse sonho, não foi? Transformei tudo em números, contas, ativos. Ainda há tempo para mudar, disse Clotilde suavemente. Como? Olhe para mim. Estou arruinado, provavelmente serei processado, posso até perder minha licença para advogar. Ou pode enfrentar seus problemas com honestidade. Começando agora. Clotilde tirou da bolsa um envelope e o entregou a Felipe. O que é isso? Um caminho diferente. O Fórum Central de São Paulo estava excepcionalmente movimentado naquela manhã.
Na sala da quarta vara de família, Clotilde sentava-se ereta, usando um terno cisa discreto. À sua direita estava Iracema, à esquerda, Jurema. Nos bancos atrás dela, Bruno e Débora, Mariana, e para sua surpresa, Luísa com os gêmeos adolescentes. Na mesa oposta, Felipe parecia outro homem, barbeado, sóbrio, vestindo um terno azul conservador. Ao seu lado estava Dr. Ronaldo Menezes, um advogado especializado em direito de família que não pertencia ao círculo habitual de Felipe. A porta lateral abriu-se e todos se levantaram quando a juíza doutora Raquel Mendonça entrou. Diferente do juiz Mendes, ela tinha reputação de integridade inabalável. Bom dia a todos, começou ela, ajustando seus óculos. Estamos aqui para o caso Vasconcelos. Pelo que entendi dos autos, houve uma tentativa anterior de interdição da senhora Clotilde Vasconcelos, conduzida de forma irregular. Agora temos um novo pedido, desta vez apresentado pela própria senhora Vasconcelos, solicitando uma avaliação formal de sua capacidade civil. Correto? Sim, meritíssima, confirmou Iracema, levantando-se. Minha cliente solicita que o tribunal avalie oficialmente sua capacidade mental e física, para que não restem dúvidas sobre sua autonomia para gerir sua vida e patrimônio. A juíza assentiu. Também consta um acordo familiar preliminar, sujeito à homologação deste juízo, correto? Exato, Excelência, respondeu o Dr. Menezes. As partes chegaram a um entendimento que gostariam de submeter à aprovação do tribunal. A juíza folheou os documentos por alguns minutos. Bem, vamos proceder. Primeiro, gostaria de ouvir a senhora Clotilde Vasconcelos. Clotilde levantou-se com dignidade e caminhou até a tribuna. Após o juramento, começou-se o depoimento. Meritíssima, estou aqui hoje por escolha própria. Nas últimas semanas, enfrentei uma situação dolorosa. Meus próprios filhos tentaram me declarar incapaz através de métodos questionáveis. Sua voz era firme, sem traço de rancor. Eles tinham motivos, errados, mas compreensíveis de certa forma. Enfrentavam dificuldades financeiras graves e viram no meu patrimônio uma solução para seus problemas. A juíza interrompeu. Senhora Clotilde, tenho aqui relatórios sobre transferências não autorizadas de suas contas. Isso configuraria crime financeiro. Estou ciente, meritíssima. Mas também estou ciente de que são meus filhos. O que busco não é punição, mas justiça e restauração. Clotilde então explicou o acordo que havia proposto. Ela injetaria capital para salvar as empresas familiares, mas a gestão seria profissionalizada. Felipe se submeteria a tratamento para vício em jogos e devolveria integralmente os valores desviados. Todos participariam de terapia familiar. E, mais importante, Clotilde teria total liberdade para criar sua fundação beneficente para crianças com câncer. A senhora parece extremamente lúcida e articulada, observou a juíza. Por que então solicita uma avaliação de capacidade? Porque quero encerrar definitivamente qualquer dúvida. Se este tribunal declarar oficialmente que estou em pleno domínio de minhas faculdades, meus filhos terão que aceitar minhas decisões, não por imposição minha, mas por determinação legal. A juíza chamou então os peritos que havia designado, um geriatra, um neurologista e um psicólogo forense. Todos foram unânimes. Dona Clotilde Vasconcelos estava em excelente condição física e mental para sua idade, sem qualquer sinal de comprometimento cognitivo que justificasse intervenção. Após ouvir todos os envolvidos, inclusive um emocionado depoimento de Felipe admitindo seus erros, a juíza retirou-se para deliberar. Quando retornou, o silêncio na sala era absoluto. Depois de analisar cuidadosamente a documentação apresentada, começou a juíza, devo informar que os documentos assinados pela senhora Clotilde Vasconcelos na tentativa anterior de interdição não concedem a tutela legal que buscavam. As modificações feitas por ela antes de assinar invalidaram completamente o instrumento. Felipe baixou a cabeça, enquanto Mariana e Bruno trocaram olhares nervosos. Quanto à capacidade civil da senhora Clotilde Vasconcelos, continuou a juíza, este tribunal declara, com base em evidências periciais consistentes, que ela está em pleno domínio de suas faculdades mentais. Não há base legal para declarar qualquer tipo de incapacidade. Clotilde respirou profundamente, sentindo um peso deixar seus ombros. Quanto ao acordo familiar apresentado, prosseguiu a juíza, este tribunal homologa,
com a condição adicional de que qualquer descumprimento resultará em consequências legais severas, incluindo a possibilidade de processos criminais que foram temporariamente suspensos por este acordo. A juíza então olhou diretamente para os 3 filhos de Clotilde. O tribunal raramente se pronuncia além do estritamente legal, mas farei uma exceção hoje. O que vocês tentaram fazer com sua mãe foi moralmente reprovável. Abusaram da confiança dela, tentaram usurpar sua autonomia, e quase destruíram sua família por ganância e desespero. Felipe, Bruno e Mariana pareciam diminuir em seus assentos. No entanto, continuou a juíza, suavizando a voz, sua mãe demonstrou hoje uma sabedoria e compaixão extraordinárias. Em vez de buscar punição, ela ofereceu redenção. Sugiro que honrem esse gesto e trabalhem para merecer o perdão que ela tão generosamente oferece. Batendo o martelo, a juíza encerrou a sessão. No corredor do fórum, a família Vasconcelos reuniu-se silenciosamente. Felipe foi o primeiro a falar. Obrigado, mamãe. Eu não merecia essa chance. Nenhum de nós merecia, acrescentou Mariana, enxugando lágrimas. Clotilde olhou para seus 3 filhos. Família não se trata de merecer. Trata-se de pertencer, apesar dos erros. Bruno abraçou a mãe primeiro, seguido por Mariana. Felipe hesitou, mas Clotilde abriu os braços para ele também. Temos um longo caminho pela frente, disse ela. Mas vamos percorrê-lo juntos. Um ano depois, a Fundação Augusto Vasconcelos inaugurava suas instalações no bairro do Brooklyn. O moderno edifício de 3 andares, com amplas janelas e jardins verdejantes, havia sido projetado especificamente para acolher crianças em tratamento de câncer e suas famílias. Clotilde, elegante num conjunto azul turquesa, cortava a fita inaugural ao lado do prefeito e de representantes do Ministério da Saúde. Seu rosto irradiava a serenidade de quem finalmente realizava um sonho longamente acalentado. Nos assentos da primeira fila, sua família completa, Bruno e Débora com o pequeno Arthur, Mariana, agora mais serena e centrada, Felipe e Luísa com os gêmeos, e Jurema, que mais que amiga, tornará-se parte da família. Iracema também estava presente, não mais como advogada, mas como amiga e conselheira da fundação. Esta fundação, discursou Clotilde ao microfone, nasce de uma promessa que fiz ao meu marido Augusto nos seus últimos dias. Ele, que construiu um império farmacêutico, sempre sonhou em fazer mais pela saúde daqueles que não podiam pagar. Hoje, transformamos esse sonho em realidade. O que Clotilde não mencionou publicamente foi como aquele sonho quase havia sido destruído pela ganância e desespero de seus próprios filhos. Ou como, paradoxalmente, aquela crise familiar acabou fortalecendo os laços que haviam se esgarçado ao longo dos anos. Após a cerimônia oficial, a família reuniu-se no escritório da diretoria, um espaço acolhedor com vista para o jardim terapêutico onde crianças em tratamento poderiam brincar e se reconectar com a natureza. 1 ano, refletiu Bruno, agora diretor médico voluntário da fundação. Parece mais tempo. Ou menos, comentou Mariana, que havia assumido a gestão profissionalizada da rede de farmácias, com resultados impressionantes. Às vezes parece que foi ontem que estávamos naquele tribunal. Felipe, que raramente falava do episódio, permanecia mais quieto. Após completar seu tratamento para vício em jogos, ele havia se afastado do direito corporativo para dedicar-se à advocacia pro bono, representando famílias de crianças com doenças graves que lutavam contra planos de saúde e burocracias governamentais. Vocês viram a sala de fisioterapia? Perguntou ele, mudando de assunto. O equipamento chegou da Alemanha ontem. Vi, respondeu Clotilde. Assim como vi a placa com seu nome na porta do departamento jurídico, filho. Felipe corou levemente. Ainda lhe era difícil aceitar o perdão da mãe, apesar de todas as provas concretas de que ela havia seguido em frente. Luísa, percebendo o desconforto do marido, entrelaçou seus dedos nos dele. Seu pai estaria orgulhoso de todos vocês. Principalmente da mamãe, acrescentou Mariana. Conseguir transformar uma tragédia familiar em algo tão positivo. Clotilde sorriu, mas sacudiu a cabeça. Não fui só eu. Todos nós transformamos aquela experiência em algo melhor. O pequeno Arthur, agora com 6 anos, entrou correndo no escritório. Vovó, tem um menino lá embaixo que quer te conhecer. Ele disse que você é uma heroína. Heroína. Clotilde riu. Por que ele diria isso?
Porque a mãe dele contou que você criou este lugar para crianças como ele não precisarem ir tão longe para o tratamento. Clotilde levantou-se, ajeitando o vestido. Bem, vamos conhecer este jovem cavalheiro então. Quando todos se dirigiam à porta, Filipe tocou o braço da mãe, deixando os outros seguirem na frente. Preciso te dizer uma coisa, mamãe. O que foi, filho? Nunca te agradeci apropriadamente. Pelo quê? Por não desistir de mim. Por me dar uma chance quando eu mesmo já tinha desistido. Seus olhos marejaram. Por ser mais esperta que seus filhos e modificar aqueles documentos antes de assinar. Clotilde sorriu, tocando o rosto do filho. Sabe qual foi a maior lição que aprendi naqueles dias difíceis, Filipe? Qual? Que o amor verdadeiro nem sempre é gentil. Às vezes, amar significa confrontar. Significa estabelecer limites. Significa dizer não quando seria mais fácil ceder. Como você fez conosco. Exatamente. Se tivesse simplesmente cedido, por medo de perder vocês, teria perdido a mim mesma. E vocês teriam perdido a chance de crescer através desse erro. Eles caminharam juntos pelo corredor iluminado pelo sol da tarde. Lá embaixo, no saguão principal, o resto da família esperava junto a um menino de cerca de 8 anos, careca devido à quimioterapia, mas com um sorriso radiante ao ver Clotilde descer as escadas. É ela, mãe? Perguntou ele, excitado. É a dona do hospital. Fundação, querido, corrigiu sua mãe gentilmente. E sim, é ela. Clotilde abaixou-se para ficar no nível do menino. Olá, jovem. Como se chama? Augusto, respondeu ele timidamente. Clotilde sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O mesmo nome de seu falecido marido. Seria coincidência ou algo mais? É um prazer conhecê-lo, Augusto, disse ela, a voz ligeiramente embargada. Seja bem-vindo à nossa fundação. Enquanto conversava com o menino e sua mãe, Clotilde sentiu-se envolvida por uma certeza tranquila. Tudo havia acontecido exatamente como deveria. A traição de seus filhos, sua própria resistência, o confronto doloroso, e finalmente, o perdão e a reconstrução, cada elemento tinha sido necessário para chegarem onde estavam agora. Olhando para sua família reunida, não mais perfeita, mas real, com cicatrizes visíveis e invisíveis, com falhas e virtudes, Clotilde soube que havia vencido a batalha mais importante. Não apenas preservar a sua autonomia, mas também salvar a sua família de si mesma. E aquele pequeno Augusto, com seus olhos brilhantes e futuro incerto, era a prova viva de que valerá a pena lutar.